Graça e paz, meus irmãos. Vamos continuar a lição. Espero que todos estejam bem. Nós estamos no capítulo 5 dos Canos de Dort. Na semana passada nós tivemos um problema na transmissão e aí nós não concluímos o ensino sobre este tópico 4, né, do capítulo 5 dos Canos de Dort. Então nós iremos continuar, vamos recapitular, relembrar parte do texto que nós já tínhamos falado anteriormente e assim fecharmos esse tópico do capítulo 5 dos Canos de Dort. O texto diz assim: o poder de Deus, pelo qual ele confirma e preserva os verdadeiros crentes na graça, é tão grande que isto não pode ser vencido pela carne. Nós usamos um texto base em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6 ao 12, e nós temos bem vívido em nossa mente que a palavra de Deus, ela deposita de fato a providência divina como a razão de nós sermos preservados até o fim nesse processo que hoje nós estamos vivendo, que é a santificação. Lembrando que essa santificação, ela aponta para Cristo como o autor e consumador da nossa fé, como uma fé viva que produzirá obras que Deus preparou de antemão para que nós andássemos nela. Então, quando nós dizemos que um crente, ele é uma vez salvo, e ele sendo parte do corpo de eleitos de Deus desde a eternidade, pelo seu beneplácito, esse corpo de eleitos, ele não pode andar em obras que não condizem com a sua natureza. Nós também falamos que essas obras, elas são também parte desse poder de Deus que reveste o eleito para que testemunhe sobre esta verdade do Evangelho, essas doutrinas da graça. Então a nossa ortodoxia, ela é também uma ortopraxia, ou seja, nós colocaremos em prática esse conhecimento que nós extraímos da palavra, e a palavra diz que o Evangelho é o poder de Deus, e não é um poder vazio, é um poder que nos garante promessas, e essas promessas não fazem com que nós possamos olhar para as circunstâncias, mas nós começamos a ser resilientes diante de todos esses problemas, porque a nossa segurança não está mais nas circunstâncias, mas está tão somente em Deus. Ele é o nosso refúgio. Então é lógico que nós também afirmamos dentro da providência divina que é possível o eleito pecar, é possível o eleito cair em graves pecados, e isso nós iremos falar hoje. Por quê? Porque ainda que nós tenhamos da parte de Deus esse poder regenerador, e ele de fato nos torna novas criaturas, este homem interior que foi renovado pelo poder de Deus, ele ainda enfrenta a carne, ou a lei que impera na carne, nos desejos carnais. Por isso que nós dizemos que dentro do processo de santificação existe a mortificação desta carne. Isso tudo faz parte do projeto de Deus, de aperfeiçoamento do cristão, e a santificação, como nós já falamos aqui, ela é de glória em glória, a palavra de Deus diz isso. Então, mesmo que você possa estar passando por um momento complicado, né, de desviar-se da fé, um momento em que você possa estar enfrentando uma dificuldade na sua maneira de viver, na sua prática diária, e é lógico que nós temos fés diferentes, né? Podemos assim dizer, uma fé dentro do corpo de Cristo, dentro da mesma comunidade, pessoas que têm uma fé enorme, né? São mais resilientes, são mais resistentes às calamidades, outros nem tanto, e é por isso que o corpo ele se ajuda, a comunhão, como nós falamos na última lição, né? Que nós voltamos um pouco para os meios de graça. Tudo isso permeia, né, essa questão da igreja estar congregando, nós estarmos filiados a uma igreja local, para que possamos ter acesso a outros irmãos e
assim formarmos então uma comunidade forte, em que a intenção do pastor, a intenção da liderança e uns com os outros é que todos alcancem o mesmo nível de fé, a mesma unidade da fé, ou mesmo a mesma força, podemos assim dizer, em que isso é obtido, né, lógico, através das doutrinas. Nós temos que enfatizar as doutrinas, porque é a partir dessas doutrinas que a igreja cresce, tanto em conhecimento, quanto na certeza da esperança futura, em que essa esperança que a nós é selada pelo Espírito Santo, nos torna fortes diante dessas circunstâncias que nos cercam. Porque se nós não temos esperança, nós vivemos uma realidade sem perspectiva. Não tem como nós não termos esperança. A esperança nos garante que tudo isso que nós estamos vivendo neste exato momento não se compara ao peso daquilo que está por vir. E nós temos a grande parte desse peso, né, podemos assim dizer, uma certeza de que não só estamos fazendo o que é certo, né, estamos no caminho correto, mas também da alegria que está por vir, que não subiu, que os olhos não viram, que não subiu ao coração. Tudo isso faz parte desse projeto de Deus que torna o seu povo um povo resistente, um povo realmente de fato guerreiro, que está militando o bom combate e testemunhando a graça, o amor de Deus, testemunhando esse carinho, essa benignidade que emana desse Deus que é sábio, né? Que nós olhamos para esse plano redentivo, é um plano que está acima de qualquer formulação ou sabedoria humana. Nós vemos que cada aspecto desse plano de Deus é um plano que torna o ser humano um agente passivo diante de uma magnitude ou diante da supremacia daquilo que está envolvido nesse projeto divino da redenção. E nós, como sempre, né, afirmamos na nossa fé monergista de que realmente seria impossível para o homem, inclusive, formular esse plano, porque esse plano procede de uma mente eterna, de uma mente que é poderosa, e de uma mente que confunde aqueles que se acham sábios aos seus próprios olhos. Por isso que essas doutrinas elas são para o simples, é para ser pregada para a igreja. Nós não estamos aqui lidando com uma independência no conhecimento. Nós estamos aqui desde o princípio afirmando que este conhecimento é causado por Deus nos servos. Este conhecimento é para a igreja, não é para ficar guardado apenas para uma elite ou para aqueles que têm PhD. Não, isso aqui é para ser lido na igreja. Essas doutrinas é para ser exposta na igreja. Quando Paulo ele envia as cartas, ele determina que essas cartas fossem lidas. E as doutrinas procedem dessas cartas. Nós estamos usando os canos de Dort como uma simples ferramenta para nos ajudar no direcionamento dos assuntos aqui que estão contidos na palavra. Mas nós temos a autoridade, pela palavra, de rejeitar se algo não está condizendo com a palavra. Nós iremos falar um pouquinho sobre isso aqui também, sobre o termo permissão, que tem aqui no próprio texto, né, dos cânones de Dort, e tem também na confissão de fé, e nós vamos entender um pouco sobre isso. Então, o 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 6 e 2 diz: porque Deus que disse das trevas resplandece a luz, porque andávamos em trevas, cegos. É uma das condições que nós vemos na palavra de Deus sobre todos aqueles que nascem, né, do homem natural, eles nascem sobre filhos da ira. Nós falamos sobre isso aqui anteriormente. É a condição do homem depravada. É o primeiro ponto do calvinismo. Que o homem nasceu em depravação. E em quem resplandeceu em nossos corações. Paulo falando para a igreja. A igreja que estava sediada em Coríntios. Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Porque o Pai apontou tudo para Cristo. Todas as coisas convergem para o Filho, para que o Filho glorifique o Pai. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Não
como disse, essas doutrinas não podem, de maneira alguma, criar em nós um elitismo, achando que nós somos especiais porque fomos eleitos por Deus ou porque o Espírito Santo já confirmou essa eleição no seu coração. Não é pelos seus méritos, mas sim pelo poder de Deus, pela excelência e supremacia da obra de Cristo. Então, nós temos nesta ênfase do assunto a certeza de que não há bem algum em nós para que Deus pudesse se comover em nossa direção. É o contrário. Nisto está o amor, que Deus nos amou primeiro. E isso acontece com todos os eleitos quando eles se convertem. Quando você se converte, você se depara com esse amor eletivo, com esta maravilhosa manifestação desta verdade bíblica de que não foi você que escolheu a Deus. Depois, você se torna arminiano. Você começa a querer ensinar quando você não tem fundamentos para explicar aquilo que aconteceu com você. E aí nós chamamos isso de inconsistência. E nós estamos aqui para novamente avivar isso que aconteceu na sua conversão, que hoje você pode estar vivendo de uma maneira desvirtuada desse ensino, pregando, e aí a palavra de Deus diz, cuidado com aqueles que ensinam, porque eles terão maior juízo. Então pregue somente aquilo que você tem certeza, segundo a palavra de Deus, e não segundo as falhas interpretativas que você tem sobre tanto um dado da experiência, né, do empirismo, quanto um dado da palavra de Deus que foi revelada a nós. Então, quando nós olhamos para a conversão, é muito simples, nós cremos como criança, é o que Jesus nos ensina. É delas o reino dos céus. É esse espírito de crer, se deparar com essas verdades bíblicas, mas o problema é que, na medida que você vai caminhando com a santificação, na santificação você está em um processo de aprendizado, está em um processo de aperfeiçoamento. Mas muitos, nesse processo de aperfeiçoamento, existem altos e baixos. E muitos começam a deturpar algo que é simples na palavra. É da parte de Deus. Se é por obras, não é por graça. Isso não tem como nós entendermos de outra forma o quanto isso é simples. Se não é por obras, é pela graça. Mas se é pela graça, não pode ser por obras. Se é pelas obras, nós estamos rejeitando a graça. Não tem como nós errarmos nessa questão. Mas o problema é que muitos acham que a fé, ela também é uma obra sua para a salvação. Que a fé é algo intrínseco. Fui eu que... Mas na fé não é um dom de Deus, como alguns pregam. Ou que acham que por incrível que pareça, né, nós termos fé na fé, achando que a minha fé realmente é o que me distingue daqueles outros que ali não tiveram fé, mas esquecem que a palavra de Deus diz que a fé é um dom de Deus. Então não se tratou da sua fé, mas do dom de Deus que repousa em você, para que você olhe para Cristo, que é o autor, o início, aquele que formulou a fé, e é o fim, é o consumador dessa fé. Então não existe participação sua, senão passiva, de você receber este amor de Deus, você crer neste amor de Deus, nesse amor eletivo. Isso acontece com todos que se convertem. É o Espírito Santo causando essas verdades através do chamado de Deus. Mas nós temos a tendência de desviar desse assunto e colocarmos um pouco de fermento, né, dizendo que não partiu de nós, a nossa fé. E rejeito o que o texto bíblico diz, que a nossa fé não procede de nós, mas sim ela é dada a nós como graciosamente, como um dom da parte de Deus. Então, tudo somos atribulados, mas não angustiados, ou seja, nós não caímos em um desespero absoluto diante de um problema. Isto é garantido pelo poder de Deus que nos preserva. Por isso que o texto vai dizer que ele confirma e preserva os verdadeiros crentes na graça. E é tão grande que isso não pode ser vencido pela carne. Porque quando nós sofremos dores, tanto físicas quanto emocionais, nós temos a tendência de sermos impactados grandemente em nosso psicológico.
inclusive abandonando posições que nós não deveríamos abandonar diante da fé, deixando de crer na providência de Deus, ou deixando de crer que Deus está conosco, mesmo andando no vale da sombra da morte. Nós afirmamos da boca para fora que Ele é o nosso pastor, mas somos ao mesmo tempo capazes de dizer que Ele não é o bom pastor, que nós seremos, né, extraviados do seu domínio, do seu cuidado. Nós falamos verdades bíblicas da boca para fora, mas elas não estão de fato em nossos corações, guardados em nossos corações. Mas, como eu disse, se nós somos bíblicos, nós devemos crer na providência de Deus que preserva, persevera o eleito. Essa preservação não está depositada nas forças do eleito, mas sim de Deus, que elege todos aqueles para esse fim específico, de serem resilientes diante do problema, diante do mal, diante da calamidade, diante do dia mal, diante das circunstâncias. Então tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Pode vir perseguição, pode vir o que quer que seja. Nós estamos guardados por Deus. E mesmo que a carne sinta os efeitos que são negativos em nós, mas até esses efeitos, eles têm um propósito de Deus para com seu povo, para aperfeiçoamento. Trazendo aí perseguidos, mas não desamparados, pois Deus está conosco em todas essas perseguições. Abatidos, né, mas não destruídos, porque Deus é o dono da nossa alma. Então muitas vezes nós tememos os homens que podem nos machucar, mas a própria palavra de Deus diz que o poder que eles têm, ou que eles se revestiram desse poder de autoridade, né, do magistério, dos homens que são os juízes dessa terra, esses homens, eles não estão à parte do poder de Deus. Lembra, né, do julgamento de Cristo? Eu tenho um poder para te livrar dessa sentença. Cristo fala, não, esse poder que você tem foi Deus Pai que o deu. Então você não teria autoridade nenhuma sobre mim se não fosse a vontade de Deus que isto aqui acontecesse. E lá em Atos capítulo 2 e capítulo 4, Pedro vai falar a mesma coisa. Foi o conselho de Deus que assim determinou que todas as coisas acontecessem, em que o Filho, em que o autor da vida fosse entregue a mãos injustas. Então nada deste mundo pode nublar, pode de tal forma nos afastar desse poder preservador. Como o próprio Senhor Jesus diz, nós estamos na mão do Pai. E se essa mão é o que a Bíblia diz sobre ela, ninguém pode nos arrebatar das suas mãos. Nenhuma circunstância pode nos separar deste amor. Mas muitos acreditam que por causa da sua carne, por causa das suas fraquezas, por causa das circunstâncias, das calamidades, do mal deste mundo que é tenebroso, nós podemos realmente cairmos em desgraça absoluta e final, porque realmente todas essas coisas são mais fortes do que nós. Nós não temos o controle sobre nada neste mundo, o ser humano, a criação. Você não pode garantir promessas ao seu filho de que você vai protegê-lo até o final. Você não pode garantir que o seu emprego será garantido até o final. Você tem expectativas. E podem ser fortes, podem ser fracas essas expectativas. Mas certeza, você só tem certeza pela palavra de Deus, nas promessas que estão na palavra de Deus. Você só tem certeza se você servem ao fundamento que sustenta essa sua visão de mundo. Se você não tem Deus como sustentáculo, você não tem mais certeza de nada. Você está como palha ao vento. As circunstâncias são maiores do que você. As calamidades são maiores do que você. O seu corpo, ele é fraco diante de todas as coisas que estão em nossa volta. Vírus, enfermidades. Nós não temos o controle absoluto de nada. E a Bíblia tem uma resposta para isso. Você só pode ter certeza se você está alicerçado em um fundamento seguro. É o que a palavra de Deus diz. Ele é o nosso alto refúgio. Ele está acima de todo. Muitos olhavam para as montanhas, para os bosques, para os vales dos ídolos, faziam florestas inteiras com imagens da natureza para adorar, tentando alicerçar nessa crença vã, nessa falsa esperança,
a certeza das coisas para que a colheita acontecesse no tempo apropriado, para que a natureza não destruísse a sua plantação com pragas. Eles tentavam encontrar refúgio em vã esperança, mas nós temos aqui a palavra de Deus nos garantindo o fundamento para uma fé verdadeira e para uma esperança segura. Você tem tudo aquilo que é necessário para enfrentar todas as dificuldades. Mas se você rejeita a palavra de Deus, que é um meio de graça, se você rejeita a promessa, se você não tem certeza nessa promessa, nessa dádiva a nós dada e selada pelo Espírito Santo, esse penhor que nós temos como eleitos, nesta vida ainda, você está, meu amado, em uma situação complicadíssima. Você está como palha ao vento. Você não tem, diante de tudo aquilo que está por vir, que pode vir, o dia mau está na iminência de todos, não há exceção. Isso, inclusive, o povo de Deus, ele vive de perseguições neste mundo, porque o mundo odeia a luz. Então você tem mais probabilidade de ser atingido pelo dia mau do que os demais, que vivem de maneira dissoluta. Mas nós temos algo que outros não têm, a paz que este mundo não conhece. E é esta paz que este mundo não conhece que nos preserva, que faz com que nós sejamos perseverantes, resilientes, resistentes até o fim. Mas se você não tem segurança na própria palavra de Deus, naquilo que a palavra de Deus te diz, então você deve rever seu conceito de cristianismo. Porque a palavra de Deus não pode mentir. E se ela diz isso, que essa é a sua característica, que você pode ser atribulado, mas não será angustiado em extremo, chegar ao ponto de perder a sua fé final, se você está perplexo e desanimou a tal ponto de ir por outro caminho, que não, aqui eu não estou encontrando solução para a minha vida, eu vou procurar outra alternativa, eu vou procurar o budismo, vou procurar o islamismo, você nunca foi de fato um cristão. Porque essas verdades, elas são seladas em você. Eu não estou aqui tentando te convencer de que você é assim. Eu estou aqui te descrevendo. É descritivo. Isso aqui não é para que você possa tomar uma posse dessas verdades e começar a praticá-las. Isso aqui é sobre você. Quando nós pregamos este ponto, nós estamos descrevendo o que acontece na vida do eleito. E não tentando convencer para que você possa usar 5 passos para ter uma vida melhor. Você usar 10 passos, as 10 tacadas de sorte para que você melhore a forma. Não, eu estou descrevendo a vida de um eleito. Eu estou descrevendo como ele irá se portar diante das dificuldades. É lógico que o espírito enganador, o pai da mentira, ele tenta remover você e a sua fé fraca pode fazer com que você seja inconstante em momentos. Mas, como eu disse, o poder de Deus é que te move. Não é o contrário, não é você que está movendo os planos de Deus. É os planos de Deus que te move. É a vontade de Deus que opera na sua vontade. É Deus trabalhando e consertando tudo aquilo que o pecado destruiu. Então nunca se tratou do seu poder, nunca se tratou da sua vontade. Minha vontade ela é autônoma. Eu sou senhor, tem um hino invicto, eu sou senhor do meu destino. Eu sou capitão do meu barco, a minha vida, o capitão da minha vida. Eu governo, meu amado. Se vir uma onda, um maremoto, o que você vai fazer com seus recursos? Nada. Porque você não tem controle de nada. É desesperador isso, Imagina alguém falando isso. E é a realidade pura. Você não tem domínio sobre nenhuma circunstância. Eu posso estar agora aqui e isso aqui tudo desmoronar. Eu posso atravessar a rua. Quantas vezes nós recebemos livramentos que muitas vezes passa despercebido. Toda vez que eu entro no elevador, aquilo ali pode desabar. E aconteceu recentemente com a família que estava indo para uma festa, uma confraternização em família, e elas mandaram as crianças descerem as escadas e elas foram por elevador. A família toda ali se perdeu naquele poço do elevador. O elevador desabou. E isso é a realidade que nós vivemos neste mundo. As crianças foram salvas ali naquele momento, por um momento
E é incrível, né? Que, não, ele estava no 10º andar, não sei. Desce, as crianças querendo descer por escada, elas foram descer por escada. Mas a outra parte da família desceu por elevador. As crianças foram preservadas e a outra família se perdeu. O que você faz diante desses fatos? Você começa a criticar. Isso não é possível, isso não pode ser um plano de Deus. Essas coisas não podem contribuir para o bem daqueles que amam a Deus. Você começa a colocar Deus no banco dos réus. Então realmente é complicado. Se nós não temos a palavra de Deus como regra de fé e prática para nós, realmente nós estamos em uma situação delicadíssima. Quando você para pensar a sua situação neste mundo, é desesperadora. Você não precisa passar nem por dificuldades, mas apenas contemplar as possibilidades. Isso não é ser pessimismo, isso é estar lidando com a realidade. Aquele velho fato, né, que muitas pessoas não querem fazer um exame de saúde com medo de descobrir uma doença. Ué, não quer lidar com a realidade. Acham que preferem viver um mundo de mentira porque a verdade dói, machuca. Então preferem viver uma vida de suposta fábulas, né, de fábulas de uma realidade alternativa, do que lidar realmente de fato com os fatos sobre tudo aquilo que nos cerca. Mas um cristão, ele já contempla esses fatos na certeza de que algo maior está no domínio sobre tudo isso. Então, nós estamos seguros. Eu não estou vivendo a minha vida mais por mim mesmo. Eu vivo a vida de Cristo, que habita em mim, através do Espírito Santo, e que testifica essas verdades. E assim, versículo 10, né? Não, versículo 9. Perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Aí nós temos o versículo 10. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Paulo está fazendo aqui, né, uma referência ao seu ministério, em que ele estava sofrendo horrores. Como eu disse, é um homem que realmente passou por inúmeras dificuldades, foi perseguido, maltratado, apedrejado, passou por escárnio público, né, desacreditado publicamente. Era um homem que era considerado foragido da sua nação, perseguido pela sua nação, porque ele abandonou a posição de perseguidor da igreja, daquela pessoa que odiava esta obra de Deus. Era um homem que perseguia os cristãos e agora estava sendo perseguido por causa do amor que Deus colocou no coração dele, da bondade de Deus se manifestando naquele caminho e trazendo Paulo para a verdade, para a luz. E a luz se manifestou ali no caminho e Paulo cai por terra e há uma mudança, uma transformação quando essa luz ilumina Paulo no seu caminho, assim como acontece com todos nós. Então, perseguidor passou a ser perseguido. Aquele que tinha fartura passou a viver de maneira escassa, dependendo da graça de Deus. Veja o nível de que nós estamos aqui trabalhando, né? De uma condição totalmente oposta a outra condição. Isso é possível, isso é passível de acontecer a todos nós. E Paulo vai falar isso, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Isso nos faz lembrar das palavras de Cristo, lá em João capítulo 12, versículo 24 e 26. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Veja que o Senhor Jesus Cristo, ele morreu para que muitos tenham vida. Nós temos a morte de Cristo como
A obra que consumou esse plano redentivo de Deus, para que ele, sendo erguido no madeiro, nós pudéssemos ter um alvo. Sempre foi sobre Cristo. A promessa aponta para Cristo, como autor e consumador da nossa fé. E ele morrendo, aí ele faz aqui uma comparação a algo que é comum, né, nas plantações, quando você joga uma semente no chão, ou quando você torna parte desse produto daquela árvore, e transforma ela em semente, ela vai gerar frutos quando ela cai na terra. Assim é a vida de todos os eleitos que trabalharam para que hoje você pudesse ter acesso a essa verdade. A sua Bíblia impressa passou por momentos de perseguição para que ela pudesse chegar a você hoje. Ou seja, muito sangue foi derramado neste caminho redentivo. Começando pelo nosso autor e consumador da fé. E aí, como exemplo que nós temos dele, nós somos cristãos, ou seja, cristos menores, nós temos essa referência de sermos seguidores de Cristo. Nós também seguiremos os seus passos, ao ponto de que hoje você aí no seu conforto do seu lar, para que hoje você tivesse acesso ao Evangelho, muitos irmãos cumpriram isso aqui do versículo 12, de maneira que neles operaram a morte, para que em vós hoje tenha esse acesso à vida, à palavra. O sangue de muitos foi derramado para que esta mensagem pudesse alcançar você pela providência de Deus. Foi do agrado de Deus que a igreja foi perseguida, e quanto mais ela foi perseguida, mais ela crescia ao ponto do império se render. Lógico que Satanás, que ele é o pai da mentira, e aí nós temos que ter, né, a prudência de entender os fatos e saber que esses fatos, mesmo sendo governados por Deus, ele está usando agentes, né, ou causas secundárias. Nós iremos trabalhar em uma lição específica sobre isso mais à frente, sobre a contingência, sobre Deus como é a causa primeira de todas as coisas, e nós temos as causas secundárias, que são os agentes que trabalham nessa providência que Deus determinou que assim fosse. E esses acontecimentos, eles não estão à parte da providência de Deus. E veja que, por um momento, Satanás ele coloca o seu desejo de sangue na história da igreja, em plena atividade, perseguindo a igreja. Por outro momento, ele se apraza em uma outra condição da sua natureza, que é ser pai da mentira. Quando ele remove a perseguição, e aí a perseguição agora não faz mais parte da vida da igreja, há bonanças, né? Ou Deus, ele dá naquele momento ali um momento de paz para a igreja, para que ela possa descansar. Deus, ele age pela multiforme sabedoria. A história acontece de acordo com a multiforme sabedoria. Então nós não negamos as causas secundárias, mas também nós entendemos que essas causas secundárias, elas estão contidas dentro do decreto de Deus, que decretou todos esses acontecimentos para a sua glória. Então essas causas secundárias que temos como Satanás, ele opera também de uma forma mentirosa, satisfazendo a sua natureza, que é o pai da mentira. E aí, em um determinado momento da história, quando as perseguições são removidas, a igreja está aliada ao Estado e começa a obter vantagens por pregar o Evangelho. E isso desviou a igreja da verdade. Então nós temos que estar sempre atentos às coisas que acontecem nesse mundo, sempre atento ao que é a igreja como a defensora da verdade, independente da circunstância, se é em perseguição ou se é em momento de bonança. Paulo fala isso: eu já tive fartura e já tive momento de dificuldades. Sei o que é viver nos dois. Nós temos que sempre ter isso em mente, que a igreja ela é uma peregrina neste mundo. Então nós não somos moldados pela circunstância, tanto de bonança, nós não podemos nos apegar às bonanças de tal forma que elas tornam o nosso Deus, né? Nós nos tornamos refém dessas bonanças, dessas bem-aventuranças que Deus dá nessa terra, os refrigérios que Deus dá nessa terra. Nós não podemos nos iludir com isso. Assim também como nós, no momento de perseguição, nós mantemos a mesma postura. E tudo pela graça de Deus. Então nós não somos movidos nem pela fartura, nem pela falta. Nós somos movidos pela certeza da palavra, que independente de uma condição ou outra, independente das estratégias de Satanás,
de ser perseguidor ou de ser o pai da mentira, nós permanecemos o mesmo diante de tudo isso que nos cerca. As calamidades, permanecemos os mesmos. As tragédias familiares, nós permanecemos os mesmos. A comunidade local na igreja, lutando pela verdade para implantar uma igreja bíblica, nós permanecemos o mesmo. Nós crescendo como igreja e nos tornando uma igreja forte no meio reformado, como referência da pregação da palavra, nós continuamos os mesmos. Então, como eu disse, isso tudo está alicerçado no poder de Deus. Essa obra de santificação na igreja, como corpo de Cristo, em nós individualmente, como membros deste corpo, tudo isso procede de uma graça e de um amor de Deus que nos constrange cada vez mais a caminharmos na direção de uma vida de santidade, de boas obras, de uma fé viva. Então, realmente, nós precisamos entender que se nós realmente somos servos, nós não somos movidos pelas circunstâncias, mas espelhando aquele a qual nós seguimos, que é Cristo. Por isso que o texto de João, da fala do Senhor Jesus, diz que um servo vai estar aonde o seu Senhor está. Ou seja, na mesma posição, no mesmo local, no mesmo ambiente, nas mesmas circunstâncias. Que diremos, pois, lá em Romanos capítulo 8, versículo 31, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas o problema todo se restringe à questão da carne, da lei que impera na carne. E aí, se nós seguirmos a carne, a palavra de Deus lá em Jeremias vai dizer: maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Já que a palavra de Deus coloca que todos os caminhos dos homens é caminho de morte. Todos os caminhos nos levam à morte. E aí Jeremias diz: bendito o homem que confia no Senhor, cuja confiança é o Senhor, porque será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Olha que coisa maravilhosa! Nós temos a distinção entre o eleito e o não eleito, em que alguns confiarão na sua força. Lembra daquela passagem, né, que Jesus fala sobre dois homens que se aproximam do templo, um se enche de vanglória, se enche de méritos, e começa a orar a Deus fazendo a distinção: eu sou diferente desse, eu produzo, né, piedade, caridade, dou meus dízimos, dou minhas ofertas, eu cuido, né, de esmolas, enfim. Aquele ali não, aquele ali é um pecador, né, um homem. Aí o outro nem levanta os seus olhos para Deus, está com o coração contrito e diz: Senhor, tem piedade de mim, sê propício a mim, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E o Senhor Jesus confirma que Ele não veio para os justos. Ele não veio para esses que se acham curados dessa enfermidade que é a carne, que está na carne. Mas Ele veio para os doentes. Ele veio para justificar aqueles que estão em condição indigna. E se você acha que você foi salvo de outra forma, então você reveja o seu cristianismo. Reveja a sua condição de servo. Porque não foi isso. Isso não representa aquilo que aconteceu na sua conversão. E não estamos falando aqui, inclusive, de coisas dramáticas, de pessoas chorando, mas de algo que acontece verdadeiramente no nosso interior. Algo que produz uma mudança, uma metanoia, uma transformação em que eu reconheço a minha condição diante de Deus. Não existe transformação sem reconhecimento da condição diante de Deus, diante desse poder, diante dessa maravilhosa obra de Cristo, em que Ele era justo e não merecia aquela cruz. Por isso que nós não pregamos outra coisa senão essa proposição: Cristo crucificado, que contém o poder de sair dos laços da morte para que muitos tenham vida. Mesmo Ele sendo justo, Ele se reveste de carne e substitui aqueles que estavam nessa condição depravada, mortos espiritualmente,
em uma carne enferma, em uma carne que milita contra a verdade, em uma mente que era inimiga da verdade, e ele transforma a nossa natureza, e isso é sobre todos os eleitos. Eu estou aqui descrevendo a conversão de todos. É lógico que tem as circunstâncias que são diferentes, mas a obra espiritual é essa. Não há outra obra, ou não há outra descrição bíblica para esses eventos. Lógico, se você quiser hoje pregar diferente disso, se você realmente, se é que aí Paulo fala, né, se é que o Espírito de Deus está habitando em vós, nós estamos aqui te alertando do seu erro e do perigo que você está fazendo em pregando não verdades. Então, a nossa missão, uma é essa, pregar a verdade, doa quem doer, e convencer os contradizentes que estão em erro, como os arminianos. Nós não somos inimigos dos arminianos por pregar a verdade. Nós estamos justamente na posição contrária de inimigos. Nós estamos aqui de forma amorosa, levando a verdade para muitos que estão de maneira inconsistente, se é que o Espírito de Deus está sobre eles. E aí é entre eles e Deus. A minha salvação pertence ao meu Deus e ela se revelou a mim através do Espírito Santo, com o meu espírito, confirmando essas verdades, e isso acontece também com todos os demais. Então, nós apenas analisamos os frutos e dizemos, esses frutos são anátemas, porque você está pregando algo que a palavra de Deus não está te autorizando a pregar. Você está contradizendo a verdade daquilo que a palavra de Deus diz sobre você, inclusive no momento da sua conversão. Você pode hoje entender a sua conversão de maneira errada e pregar contrário a isso, mesmo que muitas vezes no seu quarto de oração você lá reconhece que você é um pecador, você reconhece que não procedeu nada de você. E é interessante, né, essa inconsistência de você chegar diante de Deus com humildade na oração e logo em seguida você começar a pregar algo diferente daquilo que você, no seu quarto de oração, não consegue, inclusive, levantar o seu rosto para um Deus que é amoroso. Mas hoje, quando você levanta do seu quarto de oração, você vai dizer, não, foi o meu livre-arbítrio. Foi a minha vontade que me fez diferente das dos demais. Eu busquei a Deus. Eu tive fé em Deus. A sua fé é um dom, assim como todas as demais coisas. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. É descritivo. O eleito será paciente. O eleito tem esperança. Isso é descritivo. Isso faz parte da natureza do eleito. Eu não estou aqui te convencendo de que você será assim, ou que você precisa ser assim para... Não, é o contrário. Você é assim e produzirá isso. Lógico que alguns vão passar por dificuldades na sua fé, que é pequena, e precisa avançar no conhecimento de Deus, para que Deus possa ser mais glorificado, para que Deus cresça. Né? Não que Deus precise crescer, Ele já é infinitamente grande. A questão é que o conhecimento que nós temos de Deus faz com que nós sejamos diminuídos e Deus fique maior para nós. Quando nós aprendemos sobre a santidade de Deus, nós temos este Deus santo que, quando nós entramos na sua presença no culto solene, nós temos uma reverência. Mas você não terá reverência se você não crescer no conhecimento da santidade de Deus. E quando você cresce no conhecimento da santidade de Deus, você diminui. E Deus aumenta para você. Não é que Deus ele aumentou de fato, mas ele parece ser maior para você. Assim como você, quando cresce no conhecimento do poder de Deus, da providência de Deus, você diminui as suas forças e você começa a depositar nas forças de Deus aquilo que de fato é a realidade dos eventos, entendendo que não importa as circunstâncias, você está preservado no poder de Deus e não nas suas próprias forças. Ou seja, quanto mais você cresce no conhecimento de Deus, mais Deus será maior. Ele é imutável. Mas quando você tem esse conhecimento, acessa o conhecimento e cresce no conhecimento, Deus será maior. Porque Ele vai cada vez mais se manifestar em seus atributos para você
E por isso que é importante você aprender, ler a palavra, estudar a palavra, participar da escola bíblica dominical, ler a mensagem, ouvir a mensagem do pastor, buscar se inteirar mais de estudos bíblicos. Porque quanto mais você cresce no conhecimento de Deus, ele vai crescendo nessa medida. Não é que você vai crescer, mas Deus estará se apresentando maior para você no final. Isso é bem interessante. Mas não entenda aqui que eu estou dizendo que Deus está crescendo, né? Porque Deus é imutável. Mas sim na questão da manifestação. Quanto mais você conhece a santidade, mais você tem temor de Deus. Quanto mais você conhece o poder de Deus, mais você se sente seguro diante desse Deus. Quanto mais você conhece a obra de Cristo, mais você tem a certeza de que os seus méritos nunca poderiam estar, né, colocados na balança da justiça de Deus. Então é nesse sentido. Vamos lá, outro texto que nós temos dos canos de Dort mas os convertidos nem sempre são guiados e movidos por Deus, e assim eles poderiam, em certos casos, por sua própria culpa, se desviar da direção da graça e ser seduzidos pelos desejos da carne e segui-los. Eu tenho um pouco de restrição contra essa parte do texto aqui dos canos de Dort, mas eu vou entender que este texto aqui ele está dentro do contexto do que nós estamos falando, né? Mas os convertidos nem sempre são guiados e movidos por Deus. É lógico que, como eu disse anteriormente, todos os fatos que acontecem na história, todas as circunstâncias que nos cercam, tudo isso está decretado por Deus, está nos propósitos de Deus. Mas o que ele está dizendo aqui é o seguinte: no âmbito da contingência, né, das causas contingentes, ou seja, da criação, o homem na sua fraqueza, ele começa a ceder às tentações da carne, ceder aos encantos, aos desejos, aos frutos que a carne apresenta diante dele. Aquilo que Paulo falou: na minha carne tem uma lei, essa lei milita, luta, batalha contra o meu homem interior que tem prazer na lei de Deus. E aí, quando eles, sendo movidos nesse sentido de cederem à tentação, ao cederem à tentação, eles perdem o foco, que é seguir um caminho de santidade, de colocar em prática essa santidade. Aí sim, veja que Paulo, em Efésios capítulo 4, versículo 20 ao 32, nos remete a isso. Mas vós, igreja, não aprendestes assim a Cristo, se é que tendes ouvido. Paulo faz isso também em Romanos. Se é que em vós tem o Espírito de Deus. Porque na igreja ela é composta, né, do trigo e do joio. Não que o joio realmente seja igreja, mas ele está ali infiltrado. A igreja ela é composta somente do trigo. Mas a igreja visível ela tem infiltrado ali, naquele momento, o joio. O joio não faz parte do corpo de Cristo. Ele está ali como intruso. E aí ele se infiltra ao tal ponto de fazer parte da membresia de uma igreja local visível, né? Na igreja que nós temos. Por quê? Como eu disse, nós apenas analisamos os frutos. E esses frutos eles são discernidos pela reta justiça de Deus, pela palavra. Mas aquilo que acontece no coração, ou seja, o Espírito Santo testificando com o nosso espírito, isso é individual. Eu não posso discernir sobre você, meu irmão. Eu vou analisar os seus frutos, já que os frutos manifestam realmente a natureza que servimos. Uma hora mais cedo ou mais tarde, ou em um local oculto, né, que ninguém possa ver, esses frutos malignos, se forem de uma árvore maligna, vão aparecer. E por isso que a palavra de Deus diz que mesmo que você consiga esconder dos demais irmãos a sua natureza através de frutos, né, falsos, que são colocados em prática apenas para camuflar a sua natureza, nós temos a certeza de que no final Deus vai revelar tudo aquilo que está oculto. Então não pense aqueles ímpios que acham que vão viver essa vida, né, de maneira escondida, camuflando a sua natureza pecaminosa, e no final acham que vão se livrar, né, do juízo.
A palavra de Deus diz que no final Deus vai revelar até aquilo que foi produzido em oculto. Diferentemente do eleito, que já tem revelado em Cristo, na nudez de Cristo na cruz, todos os seus pecados. Então nossos pecados já foram manifestados na cruz. Então nosso juízo já foi executado em Cristo. Mas aqueles que vivem uma vida dissoluta e que escondem através de corrupção, através de atos malignos que são acobertados, que enganam as pessoas, e esses atos, se nós olharmos de perto, nós conseguimos enxergar, mas muitas vezes nós somos enganados. Esses atos que são produzidos em um local secreto, numa condição oculta, eles, no tempo apropriado por Deus, ainda que seja na eternidade, quando Deus levantará o seu trono branco, eles serão julgados. Ninguém ficará impune. Ou você é punido em Cristo, ou você será punido na sua própria carne no dia do juízo final. Por isso que nós temos a certeza da nossa salvação, a garantia do perdão dos nossos pecados, porque nós fomos julgados em Cristo na cruz. Mas vós não aprendestes assim, se é que tendes ouvidos, e neles fostes ensinados, como está a verdade em Jesus Cristo. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Isso aqui é algo, eu quero falar uma que está em pauta aí na semana, né, de um ministro que foi convocado para ser o ministro da Educação, o maior posto para um pedagogo, né? Ele, em um dos seus sermões, ele disse sobre o uso da vara, né, da disciplina da vara. Isso aqui se aplica muito aos pais. Quando você vai usar a vara para admoestar seu filho, para exortar seu filho, e você, em vez de ter o controle, você perde o controle e começa, através da vara, a perder o controle. Em vez de você estar realmente disciplinando, você está extravasando o seu sentimento de raiva naquele momento. E aí você perdeu o propósito da vara. A vara, ela não é um instrumento para você extravasar a sua raiva, né, por um fato que aconteceu com seu filho, enfim, que você está ali admoestando. A vara, ela tem que estar sob o domínio. A sua atitude, ela tem que estar sob o domínio, a temperança do Espírito. Então, irai-vos e não pequeis, porque se você começa a aplicar o uso da vara para usar como uma condição de extrapolar a sua raiva, você já caiu em pecado aqui e perdeu o propósito do uso da vara, que não é essa. O uso da vara realmente é uma exortação, é um juízo para que a criança ela possa realmente aprender que aquilo ali está errado, e não com uma maneira de você extravasar a sua raiva ali. E isso deve estar sempre sob o domínio do Espírito Santo, a temperança como fruto do Espírito. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. E não entristeçai o Espírito de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Imagine se Deus te deu um perdão como Ele deu, e você, diante desse perdão, não praticar o perdão com os demais. Olha a injustiça que você está cometendo contra Deus. Inclusive, nós temos uma parábola sobre isso. E aí, nós temos o texto que se segue nos cânones de Dort. Devem, portanto, vigiar constantemente e orar para que não caiam em tentação.
Quando não vigiarem e orarem, eles podem ser levados pela carne, pelo mundo e por Satanás por sérios e horríveis pecados. Isso aqui nós falamos na última lição que eu dei. Vocês podem ir lá sobre os pontos que nós trabalhamos sobre os meios de graça. Se você não usa os meios de graça, então você está fadado a cair em sérios e horríveis pecados. Se você não medita na obra da criação de Deus, não medita na palavra de Deus, que é a revelação de Deus para o seu povo, não ora, se você não jejua, se você não coloca em prática a comunhão, se você não tem o zelo pelos mandamentos de Deus, o batismo, a Santa Ceia, todas essas ordenanças, você está negligenciando aquilo que a providência colocou à sua disposição para que não caia em sérios e horríveis pecados. Uma boa indicação de leitura é o Catecismo, né, na pergunta 154, que nós falamos na última lição, nós resumimos aqui a última lição. E isso nos mostra o quanto é importante os meios de graça nesse processo. Nós vamos falar mais sobre os meios de graça. Continuando. Isto ocorre também muitas vezes pela justa permissão de Deus. Quando nós olhamos para esse termo permissão, há um equívoco de muitos em acharem que Deus está sentado no seu trono, olhando os eventos acontecerem, e aí Deus ele separa os eventos que acontecem. Não, isso aqui eu vou usar para os meus propósitos. Não, isso aqui, então eu não vou permitir que isso aconteça. Não é assim que funciona. A permissão, ela é algo que acontece de acordo com a vontade de Deus, porque Deus decretou que assim acontecesse. Então não é uma mera permissão. Talvez um texto bom para nós trabalharmos sobre essa questão da permissão. Eu estou sem tempo, estou tentando terminar aqui a lição. Mas é o capítulo 5 da providência de Deus nos cânones, no Catecismo Maior de Westminster. Diz assim: a onipotência, a sabedoria inescrutável e a infinita bondade de Deus, de tal maneira se manifesta na sua providência, né? Nós estamos trabalhando sobre a providência de Deus. Quando nós falamos sobre perseverança dos santos, nós não estamos lidando diretamente com o poder criador de Deus ex nihilo, mas sim com Deus sustentando essa criação que ele fez no início, a partir do nada. Então ele, pela sua providência, sustenta, dirige, governa todos os eventos, como vai estar bem aqui explícito no Catecismo, na Confissão de Fé de Westminster. A onipotência, a sabedoria inescrutável e a infinita bondade de Deus de tal maneira se manifesta na sua providência, que esta se estende até a primeira queda, todos os eventos, até a queda do homem, é decreto de Deus para que o Filho se manifeste. Lembrando que a palavra de Deus nos diz que o Filho ele foi morto desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo. Nós temos então, não que Jesus morreu lá na eternidade, mas o decreto torna certo isso de tal forma que ninguém poderia impedir, pois é a vontade de Deus que assim acontecesse e ninguém tem poder para remover Deus da sua vontade. Por isso que Isaías fala: farei toda a minha vontade, o meu conselho é firme. Então, desde a primeira queda e a todos os outros pecados dos anjos e dos homens, como eu disse, Deus decreta pecados, nós não podemos negar essa verdade bíblica. O fato de Deus decretar pecados não quer dizer que Deus ele é o autor do pecado no sentido ético, mas Deus metafisicamente ele decreta pecado. Isto não por uma mera permissão, né? Como eu disse, não é Deus sentado no seu trono e Deus olhando os acontecimentos e achando que isso aqui pode ser usado, então isso aqui eu vou deixar que o homem continue no seu caminho, porque isso aqui eu gostaria de usar para aplicar o meu plano. Não é isso. Mas não por uma mera permissão, mas por uma permissão tal. Aí vamos entender então o que é esse termo permissão, na visão dos reformados. Que para os seus próprios e santos desígnios, sábia e poderosamente, né? Ou seja, a permissão é uma permissão tal que ela está de acordo com o desígnio de Deus, com o decreto de Deus, que é sábio, e esse decreto é tão poderoso que limita, regula e governa em múltipla dispensação, em uma multiforme sabedoria, em que todas as coisas se encaixam perfeitamente no decreto de Deus. Não há nada solto,
fora do seu lugar. Tudo acontece de acordo com o imutável plano eterno de Deus. Então não é uma mera permissão, mas é uma permissão tal que os limita, regula e governa em uma múltipla dispensação, mas essa permissão é tal que, e aí nós temos então a imputabilidade, nós trabalhamos sobre isso aqui quando nós falamos sobre o justo juízo de Deus, que está em conformidade com a sua posição de sumo legislador, daquele que está acima de todos, aquele que estabelece o padrão para todos. E quando nós temos o padrão estabelecido, não é o mesmo que dizer que você tem poder para cumprir o padrão. Deus não diminui o seu padrão de santidade, o seu padrão de justiça, os seus valores éticos, morais, absolutos, para que você possa cumpri-los. Não, Deus permanece o mesmo. Ele decreta esses eventos de maneira imutável e ele coloca o padrão que ele quer para cada evento, como certo ou errado. E o fato de Deus colocar esse padrão de acordo com a sua vontade não pode nos levar ao entendimento de que quando Deus estabelece um padrão, nós temos o poder para cumpri-lo, porque senão seria injustiça da parte de Deus. Não é isso. Deus é soberano. Ninguém pode cobrar a Deus e ninguém pode colocar Deus no banco dos réus. Ele é o sumo juízo. Ele é o sumo legislador. Ele é o sumo bem. Então, a responsabilidade não implica em liberdade. Responsabilidade implica em termos um sumo legislador que estabelece um padrão e esse padrão é cobrado das criaturas. Por isso que, mesmo Deus decretando todas as coisas, isso não livra o ser humano de responsabilidade. Porque não tem nada a ver com liberdade. Para mim ser responsável eu preciso ser livre. Não tem nada a ver. O padrão bíblico para a responsabilidade é termos um sumo legislador. E esse sumo legislador estabelecer os padrões que ele quer segundo a sua vontade, como certo e errado, valores morais absolutos. E agora nós temos então uma condição que o homem ele passa a ser réu quando ele não cumpre esse padrão. Ainda que ele não tenha poder. Nós temos a lei como exemplo. Você recebe a lei e ninguém consegue cumprir o padrão da lei. E aí você vai chamar Deus de injusto? Não. Você deu alguma coisa para Deus para cobrar de Deus? Você estava lá no início subsidiando Deus, aconselhando Deus? Não. Então Deus é lei para todos. Mas essa permissão é tal que a pecaminosidade dessas transgressões procede tão somente da criatura. Eu disse, nós vamos falar sobre causas secundárias, a causa primeira que é Deus, as causas secundárias que é a criação, a contingência, né, daquilo que pode ou não acontecer de acordo com essas causas secundárias. Nós vamos falar sobre isso em uma lição futura que eu vou preparar. Tão somente de Deus e da criatura, sendo santíssimo e justíssimo, não pode ser o autor do pecado, nem pode aprová-lo. Então nós temos aqui a palavra de Deus sendo exposta de maneira clara, que ainda que Deus decrete todas as coisas, você não pode dizer que Deus pecou por decretar todas as coisas. Você não pode dizer que Deus está pecando por decretar o pecado. Uma coisa, você tem que entender o contexto desses assuntos, o contexto da metafísica, o contexto da contingência, para que você possa não falar bobeira. Né? E o termo autor do pecado, depois eu vou falar também sobre uma nova definição desse termo para alguns filósofos ou para alguns teólogos recentes, que eles tentam reformular esse termo. Eu não concordo muito de reformular o termo, porque isso causa mais confusão. Então eu uso o termo sempre Deus decretar o pecado. Contra isso você não tem como argumentar contra mim. Posso. Quer me desafiar em um debate? Eu estou à disposição. Mas a palavra de Deus vai sair vencedora. Né? A palavra de Deus ela é explícita. Deus ele decreta o pecado e ainda cobra a responsabilidade do povo. E aí nós terminamos o texto dos Cânones de Dort. Nosso tempo já acabou. Né? A lamentável queda de Davi, Pedro e outros santos descrita na Sagrada Escritura demonstra isso. Pois bem, nós temos exemplos bíblicos de pessoas que foram grandemente usadas por Deus, mas temporalmente viveram uma vida de promiscuidade. Nós temos o pecado grandioso de Davi,
né, que é uma mancha na vida de Davi, e esta mancha na vida de Davi gerou para nós um salmo maravilhoso. Você vê, né, os propósitos da multiforme sabedoria de Deus. Nós temos um salmo que expressa a amargura do homem diante de um pecado terrível, que muitos poderiam dizer assim: esse não é um eleito. O fruto dele é um fruto anátema, de fato é um fruto anátema. Né? Você vê Davi maquinando ali a morte de um soldado que era fiel a ele, um soldado que estava dando a sua vida para o propósito do rei se concretizasse naquele momento. E mesmo assim Davi trai este homem, né, de maneira ardilosa. Nós vemos outros servos de Deus na palavra de Deus cometendo pecados terríveis. Sansão. Nós vemos o próprio Pedro que nega Jesus. E ele estava afirmando antes que morreria por Cristo, e no momento que Cristo mais estava ali indefeso na sua forma humana, Pedro o negou. Nós temos vários exemplos bíblicos sobre essa condição temporal de nós cairmos em pecados, de nós cedermos aos encantos da carne, mas nada disso é maior do que a providência de Deus, em que descreve que todos esses homens, no final, reconheceram seus erros e confessaram eles diante de Deus e produziram obras condizentes com a sua natureza. Então, temporalmente, é lógico que nós podemos falhar, nós podemos cair em problemas graves, em pecados graves. E isso não de maneira alguma é um empecilho para o quinto ponto do calvinismo. Muito pelo contrário, nós contemplamos tudo isso, porque nós estamos pregando o que a palavra de Deus está pregando. E essa condição temporal, ela não é, como eu disse, não pode ser motivo de nós sermos incrédulos em achar que Deus falhou no seu plano. Isso vale para os nossos filhos que estão desviados, isso vale para pessoas que nós pregamos a vida inteira e elas não se convertem. Não é que a palavra de Deus falhou, não é que o plano de Deus falhou, mas tudo isso faz parte desse plano de Deus que nós devemos cada vez mais ficarmos admirados o quanto Deus é poderoso e o quanto Deus é um Deus provedor. Que todas essas coisas no final fazem parte de uma linda imagem que muitas vezes nós olhamos para apenas uma porção desta imagem e achamos que ela é feia. Mas se nós tivéssemos por um minuto, por um relance, a visão de toda a obra de Deus, você jamais olharia para esses eventos de uma maneira que não contemplando a totalidade, não contemplando a unidade desses eventos para que o plano de Deus se concretize no final e a sua glória que está envolvida nesse plano, de maneira que tudo isso acontece para que a glória de Deus se manifeste, inclusive os pecados. Parece ser terrível e contradizente o que eu estou dizendo, mas como eu disse, você olha para os eventos particulares, as particularidades dos eventos neste mundo, e você se deixa levar por essa particularidade sem contemplar a visão macro dos eventos. Mas quando você tem acesso à palavra de Deus, ela te mostra que tudo isso faz parte de uma obra magnífica de Deus. Que o ímpio ele pode rejeitar por ele ser tolo, mas você tendo acesso ao Espírito Santo te iluminando pela palavra, você vai ver que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E não é diferente. E todos que foram eleitos por Deus, eles trilharão um caminho, muitas vezes de insegurança, de uma fé fraca, mas também serão sustentados nesta fé que carece e depende da graça de Deus, assim como Paulo disse, né, que ele orou para que o espinho fosse removido da sua carne, mas Deus disse que não seria, porque Paulo viveria pela dependência da graça de Deus, assim como todos nós. Então não se deixe nublar, não se deixe ir pela tolice de homens que olham para eventos particulares e começam a criticar a bondade de Deus. Não coloque Deus no banco dos réus, não ache que o seu plano seria melhor se fosse você que o elaborasse. Meu amado, isso que nós estamos vivendo faz parte de uma mente divina, poderosa, infinita, que o seu decreto, através da igreja, é uma multiforme sabedoria. Não é uma simples sabedoria, não é só uma face da sabedoria. É um plano complexo
que encaixa perfeitamente na totalidade, na unidade, para que no final se manifeste essa glória divina. E se a glória de Deus está envolvida em todos esses eventos, nós não podemos aqui achar que Deus errou quando decretou todas as coisas como são, e ainda assim é para a sua glória. Então seja humilde, seja de fato como criança em crer naquilo que a palavra de Deus nos diz. Não sejamos inconsistentes em nossa fé, e assim nós possamos viver de maneira graciosa, em que realmente nós estaremos amparados não em nossas forças, mas no poder de Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradeço por mais esse momento, que o Senhor possa abençoar a tua igreja com a verdade, consolar aqueles que estão, Senhor, cansados, oprimidos, que possam, Senhor, serem renovados pelo teu poder, pela tua graça, pela tua misericórdia, e que eles possam cada vez mais confiar, Senhor, na tua presença em meio a todas as circunstâncias desse mundo, que eles não estão só, que por mais que a dificuldade se levante, Senhor, maior é o que está com eles do que tudo isso que nos cerca, Senhor. Que a tua igreja, ela é a portadora da esperança, é a portadora dessa palavra viva, dessas promessas que estão contidas na palavra de Deus, que são descritivas, que remetem à identidade do seu povo diante de tudo aquilo, Senhor, neste mundo tenebroso que se levanta contra o seu povo. Abençoe, Senhor, cada irmão, cada representante de família, as crianças, abençoe o pastor, abençoe a tua igreja, Senhor, para que ela cresça e se torne, Senhor, misericordiosamente uma referência para a pregação da tua palavra em um mundo que carece de luz, carece de palavra, carece da verdade, um mundo que odeia todas essas coisas, que é natural, já que jaz do maligno, mas a tua igreja, Senhor, é uma igreja peregrina e ela não poderá, Senhor, de maneira alguma ser barradas pela porta do inferno. Que nós possamos ser, Senhor, sustentados pelo teu poder, e assim abençoe cada um, Senhor, nas suas necessidades, naquilo que eles têm apresentado diante de ti, Deus. Abençoe também os visitantes, e que eles possam, Senhor, se confirmar cada vez mais na verdade da tua palavra, buscar tão somente, Senhor, não opiniões de homens que podem ser mutáveis, mas na tua palavra que é imutável para constranger toda a consciência. Que não falamos, Senhor, por nós mesmos, mas que possamos cada vez mais, Senhor, manifestar a tua verdade através do Espírito Santo pela palavra. Louvado seja o teu nome nesta manhã. Abençoe o pastor Felipe na mensagem a logo mais. E todos aqueles que acompanharam essa transmissão, que o Senhor possa ser com eles graciosamente. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Fique com o pastor Felipe, que já vai estar entrando aí ao vivo. Hoje eu extrapolei um pouquinho a lição, mas creio que não é perda de tempo. Amém? Então fique na paz. Um bom final de semana para todos. Restante final